Sétima meditação. Jesus na Eucaristia. Tema: Padre Pio sentia-se levado por uma força misteriosa a unir-se com Jesus na Eucaristia. Ele contava as horas que o separavam do início da missa. Oração de abertura. Rezemos com Padre Pio, que lembrava a sua recepção de Jesus no Santíssimo Sacramento. Jesus, meu alimento. Sim, Jesus, eu te amo. Nesse momento parece-me que te amo e sinto também a necessidade de amar-te mais. Contudo, Jesus, já não tenho mais amor em meu coração. Tu sabes que eu te dei todo o meu amor. Se queres mais, toma o meu coração, enche-o com o teu amor e ordena-me a amar, que eu não me recusarei. Rogo-te que faças isso, assim o desejo. O exemplo de Padre Pio. Os pais de Pio, Horácio e Giuseppa Forgione, infundiram no filho grande devoção a Cristo na Eucaristia. Ainda na infância, em Pietrelcina, o jovem Francesco visitava a igreja local 2 vezes ao dia para oferecer o seu amor a Cristo no tabernáculo. Ele apreciava o seu papel como acólito, pois tal função o permitia ficar próximo do sacerdote na consagração da hóstia. Francesco ansiava por ser padre logo para que também pudesse ser instrumento de Deus na transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Após ser ordenado, muitas pessoas que testemunharam Padre Pio celebrando a missa perceberam que ele parecia incorporar a realidade do que acontecia no altar. Como nos instrui a nossa fé, a missa torna presente o sacrifício pascal. Escrevendo mais de 10 anos da morte do santo, o autor Malachi Carroll descreveu a partir de sua experiência pessoal como Padre Pio celebrava a missa. Talvez se possa dizer que em lugar algum em todo o mundo há outro padre que celebra a missa à maneira de Padre Pio, como se estivesse carregando a sua cruz em cada um dos momentos. Ele, de fato, dá testemunhos da paixão de Cristo em seu próprio corpo. Uma expressão de sofrimento aparece em seu rosto nos momentos mais importantes da missa, e o seu corpo parece, às vezes, contrair-se de dor. Seus dedos tremem e hesitam ao quebrarem a hóstia, como se o véu se rasgasse para ele e a realidade daquilo que está fazendo se tornasse demasiado intensa. Seus lábios estremecem quando eleva até eles o cálice. Quando ajoelha-se, é como se uma cruz invisível lhe caísse muito pesada sobre os ombros, pois se levanta de maneira dolorosa e com máxima dificuldade. Há momentos em que parece perdido em colóquio com Deus. Às vezes chora, como se uma sombra do pecado do mundo tivesse se disposto entre ele e a hóstia, e é enorme a sua compaixão pelo Cristo, que ele vê mais uma vez a ser escarnecido. E há aquelas mãos expostas apenas na missa, e noutras ocasiões ocultas sob as luvas de lã marrom que ele usa o tempo todo. Pode-se ver naquelas mãos, nas marcas sangrentas, a sombra mística dos pregos. E por vezes elas sangram. Por trás do mistério que é Padre Pio, há um propósito divino, e esse propósito talvez encontre a sua manifestação suprema na missa. Padre Alessio Parente, um irmão capuchinho, amigo e cuidador de Padre Pio, que participou de milhares de missas celebradas pelo santo, fez as seguintes observações. Pio ficava muito tempo como se não pudesse se mexer, os olhos cheios d'água, e sempre fixados no crucifixo, enquanto oferecia ao Pai Celestial o pão e o vinho, que virariam o corpo e o sangue de Jesus. Quando Pio levantava a pátena e o cálice, suas mangas caíam-lhe um pouco sobre os braços e revelavam as chagas nas mãos, nas quais pousavam com grande emoção os olhos de todos ali presentes. Porém, o momento culminante da missa era a consagração.
Com soluços e lágrimas, o padre estigmatizado reencenava a tragédia divina do Calvário, ao ponto de mostrar com as perfurações da própria carne o terrível tormento de Jesus crucificado. Na consagração, diz Padre Parente, Padre Pio colocava os seus lábios próximos da hóstia que se segurava em suas mãos, e com infinita doçura exclamava: Jesus, meu alimento. Mesmo após a comunhão, segundo o Padre Parente, em vez de estar satisfeito, a fome e a sede de Pio por Jesus na Eucaristia aumentavam. Os seus batimentos cardíacos ganhavam ritmo acelerado. Ele sentia como se queimasse com uma chama divina. No coro seguinte, ficava imerso em silenciosa e íntima oração de agradecimento e de louvor pela Eucaristia. Às vezes, embora desejemos receber a Eucaristia, sentimos-nos indignos. Isto é verdade. Não somos dignos de tamanho presente, reconheceu Padre Pio. Mas explicou: uma coisa é tomá-la de modo indigno por conta de pecados mortais. Outra coisa é ser indigno. Somos todos indignos, mas Ele próprio nos convida. Sejamos humildes e recebamos a Ele com o coração amoroso, disse o jornalista e escritor italiano Gennaro Precioso. Padre Pio considerava a Santa Eucaristia o grande meio para se aspirar à perfeição. Ele queria que os seus filhos e filhas espirituais se aproximassem do altar diariamente com fé e com amor para receber o pão dos anjos. Pausa. Como Jesus se faz presente para você quando o recebe na Eucaristia? Palavras de Padre Pio. Ao longo do dia, quando não puder fazer mais nada, chame Jesus com lamentos resignados da alma, ainda que você esteja em meio a muitos afazeres. Ele virá para permanecer sempre unido à sua alma, por meio da graça e do amor divino. Vá em espírito até o tabernáculo quando não puder estar diante dele em carne e osso, e lá expresse os seus anseios mais ardentes. Fale, reze e abrace o amado das almas com mais intensidade do que se tivesse podido recebê-lo sacramentalmente. Aproximemo-nos para receber o pão dos anjos com grande fé e com uma grande chama de amor em nossos corações. Aguardemos este mais terno amante de nossas almas para que sejamos consolados nesta vida com o beijo de seus lábios. Humilhemo-nos profundamente e confessemos que se Deus não fosse a nossa couraça e o nosso escudo, seríamos atingidos por todo tipo de pecado. Este é o motivo pelo qual devemos nos manter sempre em Deus, ao perseverarmos em nossos exercícios espirituais. Por outro lado, devemos ter sempre coragem, e se alguma languidez espiritual abater-se sobre nós, corramos aos pés de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento e coloquemo-nos em meio aos perfumes divinos, pois assim, sem dúvida, recobraremos a nossa força. Reflexão. Por que Padre Pio amava tanto a Eucaristia? Além de seus pais que inspiraram nele a devoção eucarística por toda a sua infância, Pio teve contato frequente com santos, sacerdotes e pessoas religiosas. Desde os 5 anos até a sua morte em 1968, Pio teve visões de Jesus, de Maria e de seu anjo da guarda. Essas experiências o convenceram de que era verdade o que a Igreja ensinava a respeito da presença real de Cristo na Eucaristia. Padre Pio também acreditou nas palavras de Jesus na Eucaristia, quando ele diz que é o pão vivo descido do céu, e que se comermos desse pão, viveremos eternamente. No entanto, uma das grandes influências na devoção que o santo tinha à Eucaristia foi o fato de ter testemunhado a transformação que ocorria nas pessoas quando começavam a receber o Santíssimo Sacramento. Fosse pela primeira vez, fosse pela segunda vez, após terem negligenciado os sacramentos por muitos anos. Como você pode crescer em seu amor pelo Santíssimo Sacramento?
Apenas passe mais tempo diante do tabernáculo, permitindo que o amor de Jesus toque o seu coração e a sua alma. Você também pode estudar passagens da Bíblia que falam explicitamente sobre a Eucaristia, tal como as palavras de Jesus em João. Lembre-se também de pedir que Jesus lhe conceda o dom de crer na sua presença real na Eucaristia. Conforme cresce no amor por Cristo no Santíssimo Sacramento, lembre-se da profunda devoção que Padre Pio tinha à Eucaristia. Deixe que o exemplo dele ajude você a abrir-se mais à presença real de Jesus. Você sente, como sentia Padre Pio, fome da Eucaristia? Quando as circunstâncias o impedirem de ir à igreja receber Jesus no Santíssimo Sacramento, Padre Pio nos assegurou que podemos visitar Deus no tabernáculo, não importa onde estejamos fisicamente, e receber o corpo e o sangue de Cristo espiritualmente. Leve em conta os seguintes métodos que ele empregava para descansar na presença de Jesus na Eucaristia, fosse fisicamente, fosse espiritualmente. Corra aos pés de Jesus no Santíssimo Sacramento e coloque-se em meio aos perfumes divinos, e você sem dúvida recobrará a força. Não importa onde esteja, você poderá sempre voltar a sua visão interior na direção do tabernáculo. Vá em espírito até o tabernáculo quando não puder estar diante dele em carne e osso, e lá expresse os seus anseios mais ardentes. Fale, reze e abrace o amado das almas com mais intensidade do que se tivesse podido recebê-lo sacramentalmente. Relaxe, feche os olhos e imagine-se diante do tabernáculo. Inspire fundo, expire devagar e sinta todo o seu corpo relaxando diante da presença amorosa de Deus. Medite em Cristo na Eucaristia e, à medida que o fizer, converse com Jesus no tabernáculo. Você pode usar uma das seguintes passagens das Escrituras para guiar a sua meditação e o seu diálogo. Ele fez chover sobre eles maná para comerem. Deu-lhes um pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes. Enviou-lhes víveres até a saciedade. Com plena confiança podemos ir a Jesus, que nos ama e que disse: Vinde a mim. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nos concentrarmos em Cristo, encontraremos o caminho, a verdade e a vida. Crie uma ladainha para glorificar Jesus na Eucaristia, ou use a ladainha presente na oração de conclusão desta meditação. Conforme orar, coloque-se numa posição confortável, sentado ou encostado, e respirando profunda e lentamente, eleve o seu coração e a sua alma até Jesus. A Palavra de Deus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, que será sacrificada para a salvação do mundo. Em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como me enviou o Pai que vive e eu vivo pelo Pai, assim o que me comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que comeram os vossos pais que morreram. O que come deste pão viverá eternamente. Oração de conclusão. Amado Jesus, plenitude de graça e de amor divino, tende piedade de nós. Pão dos anjos, tende piedade de nós. Amante de minha alma, tende piedade de nós. Sacrifício perene, tende piedade de nós.
Fruto do ventre da Virgem, tende piedade de nós. Palavra encarnada, tende piedade de nós. O caminho, a verdade e a vida, tende piedade de nós. Intimidade divina, tende piedade de nós. Minha couraça e meu escudo, tende piedade de nós. Amado de minha alma, tende piedade de nós. Jesus, meu alimento, tende piedade de nós. Sacrifício de amor, tende piedade de nós. Jesus, salva o teu povo.